Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a aula 6 de Física 2, que fala sobre o assunto propriedade dos condutores. Até aqui a gente tem trabalhado como se os condutores que têm carga fossem pontinhos, sem nenhuma dimensão. E a gente precisa imaginar que esse condutor tenha algum tamanho. Então, qual que é a ideia aqui? Primeira coisa, imagina um condutor, tá? Que tem esse formato aqui, eu desenhei, tá? E ele vai ter carga. Imagina que esse condutor teve um acúmulo aí de carga positiva. Por enquanto, até aqui, a gente tem colocado um sinal de mais aqui no meio, vida que segue, a gente segue, certo? Mas agora a gente precisa começar a compreender. A primeira coisa é que essa carga, ela vai se distribuir na superfície do condutor. Ela não se distribui dentro do condutor, tá bom? Ela fica na superfície. A segunda coisa que a gente precisa compreender é que a direção e o sentido vai ser o mesmo, né? Se a carga é positiva é saindo, se for negativa é entrando. Mas ela sempre vai ser perpendicular à superfície do condutor naquele ponto. O campo elétrico, a direção do campo elétrico e o sentido do campo elétrico vão ser sempre perpendiculares à superfície. E a segunda, eu desenhei um outro condutor num outro formato que tenha aqui uma ponta, certo? Tá vendo? Que eu representaria uma pontinha, alguma coisa tipo isso aqui. Você vai ter lá a distribuição de carga, imagina de novo uma carga positiva, tá? E na ponta a gente sempre tem um acúmulo de carga, tá? Então, se eu tiver uma ponta, eu vou ter uma carga nessa ponta acumulada maior do que a carga que está em volta ali na parte onde não tem ponta. Lembrando que não é porque eu estou desenhando as cargas positivas que são prótons aqui, certo? A gente sempre tem que falar isso. Se você tem uma carga positiva, é porque esse corpo perdeu elétrons que saíram daí. E aí os prótons que sobram, né, eles vão ficar sozinhos sempre na superfície. E aí a gente precisa falar sobre um condutor esférico, tá? A gente sempre acaba trabalhando, né, aquilo que é mais bonito, assim, né? Como a nossa grande verdade. Então, o que a gente precisa saber? Eu tenho um condutor esférico, imagine que ele tem uma carga acumulada aqui, tá bom? E aí, o que a gente precisa saber? Então, essa carga, ela vai ser acumulada aqui, no caso dele ser esférico, igualmente distribuída na superfície dessa esfera. No interior, eu tenho o campo elétrico igual a 0, tá? Isso, você imagina o seguinte, imagina que aqui eu tenho infinitas cargas, né? Não são infinitas, mas é uma quantidade muito grande. Qualquer ponto você pegar aqui dentro, você conseguiria calcular essas cargas todas se anulando, tudo bem? Na superfície, o que a nossa intuição diria para fazer? E é igual a KQ sobre, então se eu tenho um raio, sobre R quadrado, certo? Essa seria a nossa intuição, essa seria a fórmula. E igual a KQ sobre D quadrado. Eu estou na superfície, então vou fazer a distância ali do centro. Só que aparece um fator meio aqui na frente. Então, quando eu estou exatamente na superfície, né, eu tenho a metade do campo elétrico que eu geraria se eu tivesse toda essa carga acumulada nesse ponto, ok? Fora da superfície, a fórmula volta a ser a que a gente sempre conheceu. KQ sobre D quadrado. Só que o que acontece com esse D? Vai depender do que o exercício me dá, porque esse D é do centro da esfera. Então, vamos supor que ele me deu uma esfera aqui, e o exercício pode já me dar o D direto, mas ele pode me dar um raio aqui e uma distância D aqui. Na hora de fazer o exercício, eu vou considerar R mais D, certo? Tá bom? E como é que ficaria o gráfico disso? O gráfico disso ficaria da seguinte maneira. Até o valor de R, o meu campo elétrico vem sendo
zero, certo? Porque no interior é zero. Exatamente na superfície, então aqui, ó, lembra da matemática? Bolinha aberta, aqui vai ser bolinha fechada. Por quê? Exatamente na superfície eu vou ter esse meio de KQ sobre R quadrado, certo? E exatamente fora da superfície, certo? Eu vou ter KQ sobre R quadrado. Porque é como se eu imaginasse a distância igual a, entre aspas, ó, as aspas, zero. Só que se eu considerar zero, vai ser aqui. Mas se eu andar um pouquinho, né, meio milésimo de milímetro para fora, eu já tenho esse valor. E aí, como ele cai com a distância ao quadrado, vem no inverso, né, do R quadrado, que é aquela função que cai dessa maneira, tá bom? Então, bolinha aberta aqui, porque não é zero só na superfície. Exatamente na superfície é meio de KQ sobre R quadrado, e exatamente fora da superfície vem e desce dessa maneira, tá bom?